E aí, pessoal, vamos começar a estudar métodos de contagem, né? Iniciando o estudo da análise combinatória. E a gente vai iniciar com um exemplo bem simples, né? Para ver duas maneiras, né, da gente contar para resolver esse problema. Então, métodos de contagem é um conteúdo que alguns alunos enfrentam algumas dificuldades e por isso a gente vai fazer alguns vídeos. Então, exemplo 1. Uma bandeira com a forma abaixo vai ser pintada utilizando duas das cores a seguir. Então eu coloquei aqui colorido, né? Mas nem sempre vai vir a questão com essa parte colorida, né? Somente o nome das cores, mas inicialmente vamos fazer assim colorido. Então vejam só, se vai usar duas, né, das cores dadas, que são essa, então quer dizer que vai ter uma cor aqui e outra diferente aqui, certo? Então a maneira de fazer é a gente pintando mesmo. Então, maneira mais básica. Depois a gente vê uma maneira rápida. Então, por exemplo, eu posso pintar essa parte aqui de preto, certo? Um exemplo assim, só riscando, só para a gente perceber. Preto. E na parte interna de vermelho, isso seria uma opção. Então, uma maneira de pintar essa bandeira. Veja que eu só utilizei duas cores, né? Vermelho e preto. Outra maneira seria, vamos manter o vermelho, ou melhor, o preto aqui do lado de fora, né? Certo? E agora a parte interna, vamos chamar essa parte interna aqui de azul, certo? Então essa seria uma maneira de pintar, né? Então a gente teria preto com vermelho e preto com azul. Outra maneira, você vai pensando aí, né? Outra maneira de eu pintar aqui. Então vou começar agora com azul, nessa parte aqui que eu vou chamar de parte externa, certo? E a parte aqui de dentro eu vou chamar de interna. Então seria azul. Então olha, aqui eu posso combinar azul com vermelho, né? E azul com preto. Então eu vou logo pintar aqui. Ó, comecei com preto na parte externa e agora azul. E a parte interna eu vou ter vermelho. E na parte interna dessa figura aqui eu vou ter o preto. Então isso seria outra maneira de pintar. Já teríamos 4, né? Falta mais alguma? Falta, né? Começar com a parte externa, vermelho. Então vamos começar com a parte externa agora. Então vai ter vermelho. Então vai ser vermelho com azul e vermelho com preto, né? Então, ó, vou logo pintar aqui. Então vermelho com azul, certo? E vermelho com preto. Então no total dá 6. Ó. Se você for procurar outra maneira de pintar, não vai ter. Então no total tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a resposta seria 6, certo? Essa seria a resposta. Agora, veja bem, existe um princípio que é chamado de princípio fundamental da contagem, de maneira simplificada, PFC. Outros livros chamam de princípio fundamental da enumeração, ou você também pode encontrar princípio da multiplicação. Então, dependendo do livro que vocês estudem ou das videoaulas que vocês assistam, vai encontrar vários nomes. Mas esse aqui é um dos principais, né? E que eu gosto mais desse aqui, princípio fundamental da contagem, né? Que a gente está contando de quantas maneiras pode realizar uma tarefa. Então, esse princípio diz assim, ó. Vamos ler com calma e depois a gente aplica ali. Se uma decisão D1 pode ser tomada de P maneiras, e se uma vez tomada a decisão D1, que é a primeira, a decisão D2, que é a segunda, pode ser tomada de Q maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é P vezes Q, ou seja, eu multiplico o número de possibilidades que tem, de maneiras de escolher. Então vamos aplicar esse princípio fundamental da contagem nesse problema. Aí vejam só. Eu tenho que tomar duas decisões, que é primeiro pintar essa parte e depois essa, certo? Então vamos começar com essa aqui, a parte externa. Então, a parte externa. Quantas são as possibilidades de eu pintar a parte externa? Então, olha, tem 1, 2, 3 cores. Então, existem 3 possibilidades, certo? 3 possibilidades para pintar. Depois que eu pintei essa, exemplo, vamos supor que eu pintei de vermelho. Então, aqui dentro eu não posso pintar de vermelho, né? Então, ó, essa aqui eu já não posso usar. Só posso usar
preto ou azul. Então vai existir duas possibilidades aqui. Isso não quer dizer que eu só posso pintar com duas essa, certo? Isso significa que depois que eu pintar a parte externa, a parte interna só poderá ser escolhida de duas maneiras, que é as duas cores restantes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente só basta multiplicar, certo? A quantidade de maneiras da primeira decisão e da segunda decisão. Então, aqui no caso, só basta eu multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, é uma maneira de fazer mais rápido, certo? Então, esse princípio multiplicativo a gente vai usar muito de agora em diante. Continuando aqui os exemplos, né, sobre métodos de contagem. Exemplo 2. Quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir, utilizando 3 cores diferentes dentre 4 dadas? Então, essas seriam as 4 cores dadas. E a gente tem que utilizar somente 3. Então, se a gente for usar 3 para pintar essa bandeira, essa bandeira tem 1, 2, 3 partes. Então, isso significa, né, que cada parte dessa vai ter uma cor diferente, certo? Não vai ter duas cores iguais, porque o problema diz que a gente tem que utilizar 3 cores. Então, utilizando 3 dessas 4, uma vai ser aqui, uma aqui e uma aqui. Então, todas as 3 vão ser diferentes. Então, as cores serem diferentes, isso aí já diz automaticamente ao falar utilizando 3 cores diferentes, certo? Então, vamos lá. Para pintar a primeira parte, eu vou chamar essa aqui de primeira parte, certo? Então, essa aqui vai ser nossa primeira parte. Essa aqui vai ser a segunda parte, certo? E o círculo vai ser a nossa terceira parte. Então, vamos lá. Para pintar a primeira parte, eu posso utilizar qualquer uma dessas 4 cores, ó. Então, eu tenho 4 possibilidades, certo? Para pintar a segunda parte, ó, para pintar essa segunda parte, veja, vamos supor que eu pintei aqui de vermelho, essa aqui, ó. Se eu pintar essa aqui de vermelho, essa aqui já não pode ser vermelho. Então, ó, essa aqui fica descartada e só sobra 1, 2, 3. Então, existe 3 possibilidades, certo? Para eu pintar essa parte. Mas se eu pintei essa aqui, por exemplo, de preto, e agora eu vou pintar a última, ó, essa última ela não pode nem ser vermelho nem preto, ó. Então não pode nem ser vermelho nem preto, nenhuma dessas duas. Então só sobra 1, 2 possibilidades para cá, que seria o último caso. Então seria 2 possibilidades. Então agora, pelo princípio multiplicativo, né, só basta eu multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, que é o dobro de 12, 24. Então existem 24 maneiras de pintar essa bandeira utilizando 3 cores dentre essas 4, certo? Isso é mais um exemplo para pintar bandeira. Agora vamos ver um exemplo um pouco diferente, que é formando números. Então, por exemplo, quantos são os números de 3 algarismos? Então, por exemplo, quais são os números de 3 algarismos? Exemplo, 128, 3 algarismos, certo? 144 são números que tem 3 algarismos, 1, 2, 3, certo? Não pode ser assim, ó, 0, 28. Isso não é um número de 3 algarismos, porque o 0 aqui, à esquerda do número, não vale nada. Então fica só 28. Então fica um número de 2 algarismos. Então tem que ter um número aqui na frente diferente de 0. Então vamos lá. Para começar, quantas são as possibilidades de eu colocar um número aqui? Porque eu vou formar um número, né, com 3 algarismos. Então eu preciso saber quantas são as possibilidades para eu começar. Olha, o 0 eu não posso colocar na frente, porque senão, tipo, 0,28 vai ficar só 28 e não um número de 3 algarismos. Então o 0 no começo não pode aqui, né? Então aqui não pode o 0. Não pode o 0. Certo? Se não pode o 0, eu posso começar com quem? Ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então aqui no total tem 10, né? Porque do 1 até o 9, 9 com o 0, 10. Só que eu não posso o 0. Então eu tenho quantas possibilidades? 9. 9 possibilidades. Isso para centena. Agora, para dezena, o número que vai ficar aqui no lugar da dezena, eu tenho quantas possibilidades? Olha, eu posso qualquer um dos 9, mas também posso o 0, porque o 0 pode ficar aqui, né? Por exemplo, o número 200 tem 0 na dezena e na unidade. Então, é uma possibilidade. Então, são 10 possibilidades aqui.
Ou seja, eu posso escolher qualquer um desses 10. E para a unidade, também qualquer um dos 10. Agora só basta eu multiplicar. 9 vezes 10 é 90. 90 vezes 10 é só botar mais um zero. Então fica 900. Certo? Você pode fazer com calma essa conta. Ou pode fazer 10 vezes 10, 100. E depois 9 vezes 100, 900. Você escolhe aqui a ordem, né? Desde que multiplique todos. A ordem na multiplicação não altera a resposta. Então esses são os números. Lembrando que esses números aqui, ó, eles podem ter dois iguais, ó, 0, 0. Ou podem ser todos diferentes, tipo 1, 2 e 8. Então mais um exemplo seria esse. Ó. Quantos são os números de 3 algarismos, ou seja, isso que a gente tinha feito, só que agora algarismos distintos aqui. Ó. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque agora eu não posso mais usar 0, 0, por exemplo. Todos os 3 têm que ser diferentes. Feito isso aqui. Ó. 1, 2 e 8. Todos os 3 são diferentes. Então vamos lá. Para começar o número, lembrando que sempre a gente tem as possibilidades, né? Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então aqui no total a gente tem 10 algarismos. No começo eu não posso começar, né? Ou seja, no início eu não posso começar aqui na centena com o quê? Com o 0. Então eu não posso botar o 0 aqui, certo? Aqui eu não posso botar o 0. Não pode. Então existe dos 10, somente um não pode. Então fica 9. 9 possibilidades. Agora para o segundo. Veja, no segundo eu posso colocar o 0, certo? Então teoricamente aqui eu teria o quê? 10. Podia colocar qualquer um dos 10, né? Só que eu quero que o quê? Seja um distinto. Ó. Esse que eu coloquei aqui tem que ser diferente do que eu colocar aqui. Então, por exemplo, se eu começar um número com 2, certo? Aqui eu não posso colocar o número 2. Ó. O 2 eu não posso. Então, por exemplo, dos 10 eu não posso colocar o que eu já usei aqui. Então, 9 possibilidades. Por exemplo, se eu usei o 2 aqui, eu posso 0, 1. Ó, 2 não pode. Aí não. 1, 2, esse não pode. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possibilidades, certo? Agora, para o último, algarismo das unidades. Veja, aqui eu posso usar qualquer número daqui, desde que eles sejam diferentes desses dois. Porque tem que ser todos diferentes, ó, distintos. Então eu usei um número aqui. Vamos supor que foi o número 2 no começo. Depois eu usei, vamos supor que foi o número 0, né? Aí no último. Aqui eu não posso colocar nem o 2, nem o 0. E no total tem quantos? 10. Dos 10 eu não posso esses dois. Ó. Então 10 menos esses dois, 8. Então aqui eu tenho 8 possibilidades. Aí agora é só multiplicar. Lembrando que 9 vezes 9 é 81. E depois a gente multiplica 81, né, vezes 8. Então vai ficar aqui, vou fazer essa conta aqui, ó. 81 vezes 8. Certo? Então, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então a resposta, se eu multiplicar aqui, ó, 9 vezes 9 dá 81, tá aqui. E depois eu multipliquei por 8. Aí como 8 é menor, eu coloquei aqui embaixo para facilitar a multiplicação. 648. Então essa é a resposta. 648. Então são 648 maneiras, né, de formar números, ou seja, 648 números de 3 algarismos distintos. Certo?